Boa tarde, meus amigos. Ontem eu fiz uma análise muito superficial da derrota estrutural do Flamengo ontem para o Atlético Mineiro. Ainda falei que o ano de 2022, para mim, em boa parte, já está perdido. Bom, agora eu vou fazer uma análise um pouquinho mais profunda e primeiro eu vou explicar a vocês qual é a abordagem. Existem vários canais que já fazem cobertura do Flamengo, como jornalistas, que eu não sou, né? E faz isso muito bem. Você tem o Flazoeiro, o Gustavo Henrique dando choque, você tem o Paparazzo Rubro-Negro. Bom, mas eles não têm a visão que é a visão que eu vou colocar aqui, que é a visão da gestão. E a maioria da torcida não tem. A torcida está reclamando e pedindo só atitude ad hoc. O resultado não vem de uma atitude ad hoc, de uma atitude pontual, ela vem de uma estrutura. E eu vou mostrar a vocês como que essa estrutura começou a se deteriorar e como essa diretoria é incompetente para fazer gestão de pessoas, mas é muito competente na gestão financeira e de patrimônio. Vamos lá, gente. Vamos lá, nação rubro-negra. O que acontece? Vamos fazer um rewind na fita. Vocês lembram na final de 2019, quando teve uma confusão por causa da premiação? No hotel ainda, os jogadores tinham pego parte dos seus prêmios de 2019 e distribuído para os funcionários do clube, os funcionários do dia a dia do Ninho do Urubu. E a direção se meteu dizendo que não podia dar aquilo. Acontece que eles estavam partilhando, eram ganhos deles, não ganhos do Flamengo, já eram ganhos que eles tinham direito. E foi uma confusão danada por distribuir isso. Também, se vocês se lembrarem, quando o Flamengo enfiou 5-0 no Grêmio, teve uma galera do Ninho do Urubu, de funcionários, que foram ver o jogo. Quem bancou? Jorge Jesus. Aqui está o nosso grande problema. Hoje o Flamengo não tem líder. Como assim? O Flamengo não tem líder. O Flamengo tem chefe. A diferença do chefe para o líder, quando a gente trata de gestão, é a seguinte: o líder é seguido, o chefe é obedecido. Você segue um líder, é uma opção. Obedecer um chefe, muitas vezes, é uma obrigação. É o que acontece hoje no Flamengo. Lá em 2019, a chegada do Jorge Jesus foi um acidente de percurso. Por quê? Tinha o Paulo Pelaipe, né, que era o gerente de futebol, e ele indicou o Jorge Jesus, que foi contratado, e o Flamengo literalmente entregou as chaves do Ninho do Urubu na mão dele. E ele foi um gestor de grupo, gestor de pessoas muito competente, não somente dos jogadores, mas também de tudo que girava em torno do Ninho do Urubu, de todas as pessoas, todas gostavam muito dele. Essa diretoria, ela é muito boa, não só essa, tá? Mesmo a do Bandeira de Melo, que é o mesmo grupo que depois rachou, desde 2013. Eles são muito bons e competentes na gestão de patrimônio e finanças. Olha, a situação financeira e patrimônio do Flamengo é muito boa, mas como gestão de pessoas, eles são muito ruins. E isso não é da agora. Eu vou lembrar a vocês. O Marcos Braz, que está aí em 2009, quando o Flamengo foi campeão, ele era o diretor de futebol. Só que vocês lembram quem foi o técnico campeão? Foi o Andrade. Cadê o Andrade? O Andrade ganhou mais o quê? Aquele título é um título não do Marcos Braz, não de diretoria, dos jogadores que resolveram se unir e jogar. Tanto que o Andrade não ganhou mais nada, não dirigiu mais clube grande nenhum, sumiu. A mesma coisa aconteceu em 2019. Eles deram uma sorte de entregar a chave e aí sim, Jorge Jesus é um líder. Jorge Jesus liderava. Hoje a gente não tem um líder. E isso é grave porque o líder principal tinha que ser o presidente da diretoria e eles não são. Quando dá errado, eles somem, eles se omitem. E aí, a nação rubro-negra tem culpa sim, muita culpa. Porque, aliás, é uma característica do povo brasileiro e da América Latina, de idolatrar, de criar salvadores. E assim foi. Marcos Braz aproveitou a onda que em 2019 se candidatou a vereador. Vocês elegeram ele vereador. Quem elegeu foi a nação rubro-negra. Você acha algum vascaíno, botafoguense, sei lá, tricolor votou nele? Não votou. E vocês não sabem nem qual era o projeto político dele, a proposta política dele. Vocês votaram no diretor de futebol, não no político. E com isso, vocês tiraram o diretor de futebol de dentro da Gávea. Então agora estão reclamando do Marcos Braz. Mas vocês tiraram ele da Gávea. A gente, como nação rubro-negra,
tirou ele dentro da Gávea. E o que foi desmontado estruturalmente? Quando Jorge Jesus sai, o Flamengo começa, mês a mês, a demitir gente da estrutura, do dia a dia. É departamento de futebol, departamento de base. Por quê? Eles só olham números, eles não olham as pessoas. Eles esquecem que, como administradores, eles não são bons gestores de pessoas, que as coisas são feitas através das pessoas. E eles foram baixando o salário, foram criando um clima ruim e essas pessoas foram saindo. Hoje o Flamengo está desmontado. Haja ver que o Paulo Souza foi demitido, não tinha ninguém para dirigir, não tinha preparador físico, preparador de goleiros, ou seja, eles desmontaram a estrutura inteira e entregaram na mão do Paulo Souza. Como o Paulo Souza não foi um Jorge Jesus, não foi um líder, o Flamengo desmoronou, acabou o Flamengo em 2022. E a gente não tem reclamado dos jogadores. Os jogadores, eles são reflexo da estrutura que está atrás. Na sua empresa, se a sua empresa está uma bagunça, você não tem liderança, você não respeita o chefe, como é que você vai render no trabalho? Os jogadores são a mesma coisa. O rendimento que os jogadores tiveram em 2019, agradeçam ao Jorge Jesus, ao líder que eles seguiam. Além do que agora, eles têm 3 anos a mais. Já não tem o mesmo vigor físico. É necessário refrescar o elenco. Só que não tem líder que alguém respeite para fazer isso. Então aquele grupo de 85 continua mandando, porque não existe uma liderança acima deles. A diretoria que devia fazê-lo não fez. Marcos Braz é amiguinho, entre aspas, deles. Porque é necessário para que ele fosse eleito vereador. Então o que essa diretoria fez foi desmontar estruturalmente o Flamengo. Não adianta trazer A, B ou C como treinador. Isso não vai resolver. Isso é tão claro, hoje em dia, esse problema estrutural do Flamengo, que vai mais longe, vai na questão de modelo. Agora no sócio-torcedor, em que eles votaram e proibiram a quantidade de sócio-torcedores de fora do Estado, acho que 1000, alguma coisa, não me liguei muito nisso, mas proibiram a quantidade. Por quê? Porque na verdade estão preocupados com a política do clube, que é aquela meia dúzia ali que elege eles na Gávea, os conselheiros, os sócios patrimoniais. Ora, gente, a Gávea é uma coisa. Eu morei em frente à Gávea, eu joguei vôlei pelo Flamengo, então eu sei como é que é. Então a Gávea, como clube social, é uma coisa, deveria ter uma administração. Já o clube de regata Flamengo, ou futebol e outros esportes, é outra coisa. O que faz o Flamengo forte não é aquela meia dúzia de pessoas que frequentam a Gávea. É a nação rubro-negra. E ela tem que ter voz. Tem que ter, de alguma maneira, isso é função nossa como nação, brigar por isso, de separar essas coisas. A administração da Gávea, da sede social, do Clube de Regatas Flamengo enquanto esporte. Por quê? Hoje em dia você tem meia dúzia de pessoas decidindo o que nós, como nação, 40 milhões de pessoas, achamos. Então o que acontece? A gente está reclamando, falando, gritando, mas dá eco. Eco algum. Nós não temos poder de voto, decisão nenhuma. A decisão está na meia dúzia, que é o que eles ouvem. Então, você está reclamando, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, gente, basicamente, eu vou me aprofundar mais nesse tipo de abordagem. Hoje, o Flamengo tem um problema estrutural. Você tem um problema de modelo de como o clube é gerido e tem um problema das pessoas que estão lá que não são líderes, são mais gestoras de pessoas e não são líderes. Associada a uma questão de personalidade, que é uma arrogância que eles têm, que é imensa. Eles, quando dá errado, ninguém fala nada, ninguém dá satisfação. Quando dá certo, está fumando charuto e aparecendo abraçado com o jogador. Deu errado e some todo mundo. Né? E o Paulo Souza cometeu os erros dele, mas largaram ele sozinho, largaram ele com a bucha na mão. O clima pegando fogo, você não viu aparecer Landim, Marcos Braz, Espínio, ninguém. Largaram ele com o pepino na mão. Então, gente, o nosso problema é estrutural. Se a gente não mudar a gestão, o que significa isso? Ah, você vai demitir o Landim? Claro que você não vai tirar o Landim, ele é o presidente eleito. Você vai demitir o conselho? Claro que não vai demitir o conselho. Não adianta gritar com os jogadores, enquanto eles não sentirem que tem um líder aqui em comando, isso não vai acontecer. E esse líder não é o Dorival. O que é preciso fazer? Pressionar a diretoria para que eles contratem um gestor de futebol real. Na época era o Paulo Pelaipe ou outro qualquer. E eles admitam que eles são incompetentes,
para gerir pessoas, para gerir futebol, mas são muito competentes para gerir finanças e patrimônio. Enquanto isso não acontecer na Gávea, enquanto isso não acontecer no Ninho do Urubu, a gente vai continuar passando por esses problemas. Não adianta trazer Cebolinha, quem quer que for. Por quê? O problema é estrutural. Se a gente não consertar a estrutura e o modo de gerir os esportes do Flamengo, aquele 2019 vai ser uma exceção. A nossa regra vai ser o que nós estamos passando agora. Gente, muito obrigado. Por favor, inscrevam-se no canal, comentem, deem sua opinião, vamos debater sobre isso, vamos fazer live. Mas para mim, claramente, eu tenho um problema muito além do problema campo e bola. Eu tenho um problema de estrutura, de uma ausência de líder hoje no Clube de Regatas Flamengo. Uma boa tarde, um bom final de dia para todos vocês. Saudações rubro-negras.